Oi, pessoal, boa tarde. E aí, como vocês estão? Bom, como prometido, estou aqui para explicar um pouco sobre probabilidade e resolver alguns exercícios. Bom, as questões envolvendo a teoria elementar das probabilidades já eram objeto de estudo desde a antiguidade, mas foi só no início do século XV que as discussões em relação aos jogos de azar eles passaram a ter um tratamento matemático mais sistematizado, mais organizado. A partir daí, vários estudiosos contribuíram para a sistematização acerca da probabilidade, entre eles Pascal e Fermat, os quais geralmente acreditada a origem da teoria das probabilidades. Nos séculos XVIII e XIX, essa teoria continuou a se desenvolver com contribuições de alguns matemáticos e filósofos da época, como Euler, Laplace, Gauss e Bernoulli. Caso vocês tenham interesse, vocês podem pesquisar um pouco sobre a biografia desses matemáticos e filósofos da época e verificarem as contribuições que eles deram tanto para a probabilidade como para a matemática de forma geral. Eu falei anteriormente sobre jogos de azar, mas o que são esses jogos de azar? Bem, são jogos em que a perda ou o ganho, né, vai depender exclusivamente do acaso, ou seja, depende exclusivamente da sorte. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram alguém falar frases do tipo: a probabilidade de um bebê nascer menina é 50%. A probabilidade de ocorrer acidente de trânsito aumenta quando o condutor consome bebidas alcoólicas. Ou é pouco provável que um raio caia duas vezes em um mesmo lugar. Enfim, existem várias outras situações que utilizamos os cálculos para determinar as chances de ocorrer certo acontecimento. Eu quero que vocês comentem no vídeo outras situações que vocês já viram ou até mesmo já utilizaram a probabilidade para expressar alguma situação que envolva chance de ocorrer ou não, tá? E agora vamos abordar alguns conceitos importantes no estudo das probabilidades. O primeiro conceito é de experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? São, no caso, todos os experimentos ou fenômenos que são repetidos várias vezes sob as mesmas condições, sob condições idênticas, e apresentam resultados imprevisíveis, ou seja, dependem exclusivamente do acaso, da sorte, tá? Eu trouxe alguns exemplos que talvez facilitem a compreensão por parte de vocês. Exemplo 1. Lançamento de um dado ou de uma moeda. Sorteio de um número em uma urna, resultado de um jogo de loteria, retirada-se em vez de uma carta de um baralho comum. Vejam, vamos analisar um exemplo. A questão do lançamento de um dado. Ele é um experimento, ok? Se a gente ficar jogando várias vezes, vai ser um experimento. Sobre condições idênticas, tipo, jogando no mesmo lugar pela mesma pessoa, por exemplo. E a gente vai ter resultados imprevisíveis. Antes de jogar, eu não sei qual vai ser a face que vai cair virada, voltada para cima. Não sei se vai ser o 1, o 2, o 3, o 6, enfim. Isso vai depender exclusivamente do acaso, da sorte. Por isso que esse, por exemplo, o lançamento de um dado é um experimento aleatório. Eu quero só fazer uma observação em relação à questão do dado e moeda. Todas as vezes que a gente se referia a lançamentos de dados ou de moedas aqui, eu estou me referindo a dados e moedas honestas, tá certo? São. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns dados e algumas moedas que são confeccionados, são feitos justamente para determinadas situações, em que, por exemplo, se eu lançar um dado, ele pode ter a probabilidade da face 5 ser voltada para cima, cair voltada para cima, é maior do que as demais. Isso quer dizer que é um dado viciado, que tem uma tendência. E a mesma coisa é válida para moeda, tá? Então, sempre que eu falar em dado e moeda, eu estou falando de dados e moedas honestas, em que todas as faces têm a mesma probabilidade
de cair voltada, virada para cima. O próximo conceito é o conceito de espaço amostral. O que é espaço amostral? É simples, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Geralmente a gente indica ele por uma letra grega, como vocês podem observar aí no slide, que se chama ômega. Eu sei que em alguns vídeos vocês veem que é representado pela letra E, mas matematicamente falando, na maioria das vezes se utiliza essa letra grega ômega. E alguns exemplos. Eu trouxe 3 exemplos bem simples para vocês compreenderem o que é o espaço amostral. Primeira situação. Ao lançarmos um dado, os resultados possíveis, ou seja, o espaço amostral, é o conjunto formado por todos os valores possíveis do dado. Então, a gente sabe que são 6 faces, que são compostas pelos números de 1 até 6. Então, o espaço amostral vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Exemplo 2. Ao lançarmos uma moeda, o espaço amostral é o conjunto. Quais são as possibilidades da moeda? Sair cara ou sair coroa. Então, esse é o nosso espaço amostral. Terceiro, ao sortearmos um estado da região Nordeste do Brasil, o espaço amostral é o conjunto, óbvio, é o conjunto formado com o nome de todos os estados da região Nordeste do nosso país. Agora, o que é evento? A gente diz que é evento todo subconjunto de um espaço amostral. A gente sabe que o espaço amostral é de um experimento aleatório, então o subconjunto, o evento é um subconjunto desse espaço amostral, tá? E geralmente a gente representa, indica esse evento por uma letra, qualquer uma letra do alfabeto, contanto que ela seja maiúscula. Exemplos. Eu tenho aí uma situação. Eu lanço um dado e eu sei que o espaço amostral vai ser formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porém, a partir dessa situação, eu posso ter vários eventos. Exemplo, ocorrência de números menores que 4. Se eu chamar esse evento de A, eu sei que esse evento A ele vai ser formado pelos números 1, 2 e 3, que são os valores menores do que 4. Ocorrência de números ímpares. Quais são os números de 1 a 6 que são ímpares? 1, 3 e 5. Ocorrência de números maiores que 1. Quais são os números maiores que 1? 2, 3, 4, 5 e 6. Ocorrência de um número maior do que 5. Nesse caso, a gente tem apenas um elemento que é maior do que 5, que é o 6. E quando isso acontece, a gente diz que é um conjunto unitário. E o evento ele vai ser simples ou elementar. Ocorrência de um número menor do que 7. Nesse caso, o nosso evento ele vai ser formado por todos os elementos do espaço amostral, porque todos eles são menores do que 7. Então, a gente diz que o evento ele é certo. Ele é certo quando o evento é exatamente igual ao próprio espaço amostral. E, por fim, ocorrência de um número maior do que 6. Vejam, no nosso espaço amostral, nessa situação, a gente não tem nenhum elemento maior do que 6. Isso quer dizer que o conjunto ele vai ser um conjunto vazio por não ter nenhum elemento. E o evento ele é considerado impossível. Bom, esses são os conceitos iniciais, tá? Então, eu vou fazer a correção de algumas questões, a resolução de alguns exercícios. Vejam só. O primeiro. Um casal pretende ter 3 filhos. Determine. Letra A. O espaço amostral que representa as possibilidades de filhos em relação ao sexo masculino ou feminino. O evento A, da ocorrência de 3 filhos do sexo masculino. O evento B, da ocorrência de 2 filhos do sexo feminino. Vejamos. Para fazer a resolução da letra A, eu fiz aí essa árvore, tá? A gente tem aí o casal e para o primeiro filho, a gente tem 2 opções. Ou ele é do sexo masculino ou ele é do sexo feminino. O segundo filho também, ou ele é do sexo masculino ou ele é do sexo feminino. O terceiro filho, a mesma coisa, ou é do sexo feminino ou é do sexo masculino. Se vocês perceberem aí, a gente vai ter 8 possibilidades. A gente tem
que pode ser masculino, 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 feminino, masculino, feminino, masculino, masculino, feminino, 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 masculino, masculino, feminino, masculino, feminino, 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 masculino, feminino, feminino e feminino, tá? Então a gente tem aí essas 8 possibilidades e são todas as possibilidades. É a quantidade total. Então a gente diz que o nosso espaço amostral é formado por todas essas possibilidades, como vocês podem observar. Letra B. Evento A, da ocorrência de 3 cílios do sexo masculino. Essa é simples. Eu quero um evento A e esse evento A ele vai ser formado pela ocorrência de 3 cílios do sexo masculino. É só a gente observar aqui o nosso espaço amostral e verificar qual é a opção que tem os 3 cílios do sexo masculino. A primeira. Então, o nosso evento ele vai ter essa ocorrência, essa possibilidade. Letra C. O evento B, da ocorrência de 2 filhos do sexo feminino. Então, a gente volta aqui, a gente vê essa árvore e a gente identifica quais dessas opções tem 2 filhos do sexo feminino. Então, a gente observando, encontramos esse evento, essas possibilidades. Segundo, essa é mais fácil, na verdade. Alberto, Berenice e Célio irão fazer o teste prático para a obtenção da carteira de habilitação. Para fazer o teste, a autoescola reservou um único dia, sendo 2 horários no período da manhã e 2 no período da tarde. Determine o espaço amostral que representa todas as possibilidades de cada um deles escolher os horários para realizar o teste. Vejam só, são 3 pessoas, Alberto, Berenice e Célio, e eles vão fazer um teste e esse teste vai ser em apenas um único dia. Só que eles têm 4 opções. Eles têm 2 manhãs disponíveis e ele tem 2 tardes disponíveis. Então, Alberto eu vou chamar de A, Berenice de B, Célio de C. Como são 2 manhãs, eu vou chamar M1 e M2. E são 2 tardes, então eu vou chamar de T1 e de T2. E eu resolvi fazer um quadro, tá? Uma tabela, para expor todas essas possibilidades. Bom, Alberto, ele pode escolher entre a manhã 1, manhã 2, tarde 1, tarde 2. Berenice também, manhã 1, manhã 2, tarde 1, tarde 2. Célio também, manhã 1, manhã 2, tarde 1, tarde 2. Então, essas são todas as nossas possibilidades. E logo, esse vai ser o nosso espaço amostral. Terceiro, uma roleta contém números de 1 a 20. Considerando que ela será girada apenas uma vez, determine o espaço amostral. Determine o evento A, da ocorrência do número 13, o evento B, da ocorrência do número ímpar, o evento C, da ocorrência de um número múltiplo de 5, e letra C, represente um diagrama de Venn, o espaço amostral e os eventos A, B e C. Vamos lá, para a letra A. Observem que é uma roleta e dentro contém números de 1 até 20. O espaço amostral é óbvio que vão ser todos os elementos que estão dentro da roleta, né? Vai ser de 1 até 20. Letra B é o evento A e a ocorrência do número 13. É só a gente pensar, dentro dessa roleta existem quantos números 13? Apenas 1. Então, o evento A é um evento unitário, não é um evento simples ou elementar, é um conjunto unitário, não é isso? O item 2, o evento B, da ocorrência de um número ímpar. Nesse caso, a gente verifica quais são os números ímpares entre 1 e 20. Aí eu coloquei todos dentro do conjunto. Item C, da ocorrência de um número múltiplo de 5. Quais são os números entre 1 e 20 que são múltiplos de 5? 5, 10, 15 e 20. Letra C. Represente por um diagrama de Venn o espaço amostral. Então, a gente vai observar aqui o espaço amostral, o evento A, o B e o C. Eu fiz aqui a representação diagrama, como vocês podem observar. O evento A tem apenas o elemento 13,
O B é formado por todos os números ímpares, como o 13 é ímpar, então quer dizer que o A está contido no conjunto B, está dentro do conjunto B. O conjunto C ele é formado por todos os números que são múltiplos de 5. Isso quer dizer que o 5 e o 15 são ímpares também, então ele tem essa interseção com o conjunto B. E os demais elementos, como vocês podem observar, estão fora, mas estão aí porque eles pertencem ao espaço amostral. Então, essa é a nossa representação, tá? Quarto, dois dados, um azul e outro amarelo, foram lançados simultaneamente. Determine, letra A, o espaço amostral, o evento, o evento A da ocorrência de um mesmo número em ambos, o evento B de a soma dos números ser 6, o evento C de a soma ser mais de 12. Vejam só, são dois dados, um azul e um amarelo. Isso quer dizer que eu tenho um dado que tem 6 opções, 6 possibilidades. Eu tenho outro dado que tem 6 possibilidades. No total, eu vou ter quantas combinações? Se a gente voltar e ver conceitos de análise combinatória, é só a gente fazer 6 vezes 6, usar o princípio multiplicativo, 6 vezes 6, encontrar 36. Então, eu sei que o espaço amostral vai ser formado por 36 combinações. E eu fiz também aqui uma tabela, um quadro para mostrar para vocês. Observem que eu coloquei aí o dado azul e dado amarelo e as faces. Observem, se o dado azul, eu lançar o dado azul primeiro e a face aparecer, a face que ficar voltada para cima for o 1, isso quer dizer que no amarelo eu tenho a possibilidade de ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se for 2, eu também no amarelo vou ter a possibilidade de tirar o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Sei lá, se eu jogo o dado azul e sai a face 6 voltada para cima, quer dizer que o amarelo vai poder ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ou o 6. Então, aí estão as 36 possibilidades que juntas formam o nosso espaço amostral. Letra B. Eu quero o evento A, que é da ocorrência de um mesmo número em ambos. Isso quer dizer que no azul tem que sair 1 e no amarelo 1, no azul 2, no amarelo 2, no azul 3, no amarelo 3 e assim sucessivamente. Letra C. O evento B da soma dos números ser 6. Isso quer dizer que quando eu lançar o dado azul e lançar o dado amarelo, quando eu somar esses valores tem que dar 6. E se a gente observar aqui o espaço amostral, a gente tem algumas possibilidades. A gente vai ter, por exemplo, em 5, porque 1 mais 5 é 6. A gente vai ter 2 e 4, porque 2 mais 4 é 6. A gente vai ter 5 e 1, porque 5 mais 1 é 6. 3 e 3, porque 3 mais 3 é 6. Então, 4 e 2, porque 4 mais 2 é 6. Então, a gente vai ter aí esse evento B vai conter essas possibilidades. D. O evento C, de a soma ser mais que 12. Vejam só, quais são os maiores valores que a gente tem nos dois dados? 6. Quando eu faço 6 mais 6, o resultado que eu obtenho é 12. Só que ele quer um evento que a soma dos dois seja maior que 12, seja mais que 12. E isso é impossível. Então, a gente diz que o evento C, ele é igual a um conjunto vazio e a gente diz que esse evento, ele é um evento impossível. Bom, concluí a parte de resolução de exercício relacionado a evento, espaço amostral, e agora eu vou falar um pouquinho sobre probabilidade em espaço amostral equiprovável. Vejam só. Primeiro, o que é espaço amostral equiprovável? Equi vem de igualdade, provável de probabilidade, por exemplo. Então, a gente diz que um espaço amostral é equiprovável quando todas as possibilidades do espaço amostral têm a mesma probabilidade de ocorrer. Por exemplo, a moeda, quando eu estou falando de uma moeda e lanço a moeda, tem 50% de chance de ocorrer, sair cara e 50% de ser
coroa. A gente diz que é um espaço amostral equiprovável porque ambos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, essa é a definição de espaço amostral equiprovável. E como se dá o cálculo da probabilidade? O cálculo da probabilidade é a razão. É a razão. O que é razão? Eu destaquei aí a divisão, tá? É a razão entre o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos total, ou seja, o número de elementos do espaço amostral. Ou a gente pode dizer que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Deixa eu tentar dar um exemplo. Imagina que eu quero calcular a probabilidade de sair o número 5 no lançamento de um dado. Qual é a quantidade? Tem quantos números 5 no dado? Tem apenas um. Mas no total são quantas possibilidades? 6. Então eu vou fazer a razão entre 1 e 6. Eu vou fazer 1 dividido por 6. E esse é um caso de evento simples ou de evento elementar, como eu citei anteriormente, que é 1 dividido por todo o espaço amostral. Agora eu vou dar outro exemplo. Imagine que eu quero saber a probabilidade de obter um número par no lançamento de um dado. Vejam, qual é o espaço amostral? Eu sei que no lançamento de um dado, o espaço amostral é de 1 até 6. São 6 elementos no total. Quantos são os números pares? 3, né? 2, 4 e 6. Então, eu pego o valor que eu quero e divido por todas as possibilidades que existem. Então, vai ser 3 dividido por 6, que dá 0,5, que equivale a 50%. Bom, como eu falei, esse cálculo de probabilidade só é válido se for um espaço amostral equiprovável, ou seja, se todos os elementos tiverem a mesma chance de ocorrer. E essa probabilidade, ela vai variar. Ela varia entre 0 e 1, ou falando em porcentagem, de 0 até 100. Então, o valor mínimo é 0% e o valor máximo é 100%. Probabilidade de um evento não ocorrer. Vejam só, aqui não está aparecendo, mas esse PA aí na definição tem uma barra em cima. É como se fosse, a gente chama de complementar de A em relação ao espaço amostral. Vejam só, vejam a definição. A probabilidade de um evento A não ocorrer, indicado por P de A com a barrinha em cima, é igual a 1 menos a probabilidade de ele ocorrer. Como vocês podem observar aí. Eu não coloquei no slide nenhum exemplo, mas deixa eu tentar explicar para vocês. Imaginem que eu quero calcular que o meu evento, ele é eu tenho um lançamento de um dado, novamente, e eu quero saber a probabilidade de não ocorrer, de eu não tirar, não calcular, não sortear, na verdade, sei lá, não obter o número 5, por exemplo. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu não tirar o número 5. Então, vejam, o que eu vou fazer? Eu sei que a possibilidade total é 100%, que a gente diz que equivale a 1, falando em números decimais. A probabilidade de eu obter o número 5 vai ser 1 sobre 6, ou seja, 1 dividido por 6. Então, todo o resto vai ser a probabilidade de eu não tirar esse número, de eu não obter o número 5. Então, eu vou fazer 1 menos 1 sobre 6 e vou aí obter o resultado. A probabilidade de eu não tirar ele vai ser a parte complementar do valor que eu tenho, do valor que eu obtive, tá?
Então, é basicamente isso. Ou você simplesmente pode fazer, eu quero calcular a probabilidade de não obter o número 5, então eu calculo a probabilidade de obter o número 5 e faço 100% menos essa probabilidade, que vai dar a mesma coisa e você já vai obter o resultado em porcentagem, se você estiver trabalhando com porcentagem. Agora, os exercícios, para a gente finalizar. Rafael tem 6 cupons de uma promoção, cujo prêmio é um almoço em uma churrascaria. Qual a probabilidade de Rafael ganhar o prêmio, sabendo que foram distribuídos 320 cupons no total? Vejam, ele colocou quantos cupons? 6. No total são quantos? 320. Então ele tem 6 num total de 320. O nosso evento, ele tem 6 possibilidades que a gente vai dividir por 320 e vamos obter aí esse resultado aproximado, tá? Ou se quiser aproximar, a gente pode utilizar 1,9%. Sexto, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter um número primo na face voltada para cima? Primeiro, a gente pensa o seguinte: um dado ele tem 6 faces numeradas de 1 até 6. Desses 6 faces, quantos são primos? 2, 3 e 5. Então, a gente tem 3 possibilidades num total de 6. Então, a gente simplesmente faz 3 dividido por 6 e encontramos o valor de 50%. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de se obter? Letra A, 2 caras e uma coroa. Letra B, pelo menos 2 coroas. Vejam só, eu vou lançar ela 3 vezes, tá certo? E para que eu saiba quantas opções eu tenho que saíram 2 caras e uma coroa, eu tenho que calcular, no caso, o espaço amostral. Eu vou ter 3, digamos que 3 respostas, 3 possibilidades. Não são 3 possibilidades, são 3 respostas. Eu acho que vocês entenderam o que eu tô querendo falar. Vejam, eu lançando essa moeda 3 vezes consecutivas, pode sair cara, 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 mas também pode ser cara, cara, coroa. Mas pode ser cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Daí eu sei que o meu espaço amostral, o número total de elementos, é 8. O evento A é quando ocorre 2 caras e uma coroa. Se a gente analisar o espaço amostral, a gente vai ter 3 situações em que vamos ter 2 caras e uma coroa. E para calcular a probabilidade é só fazermos 3 dividido por 8, que obtemos 37,5%. B. Pelo menos 2 coroas. Então, a gente volta para o espaço amostral e verifica quantas são as possibilidades de termos 2 coroas, pelo menos 2 coroas. Observem, pelo menos 2 coroas. Isso quer dizer que tem que ter no mínimo 2. Ou pode ser as 3 coroas. Então, a gente tem aí 4 possibilidades. Vamos ter 4 dividido por 8, que vai equivaler a 50%. Oitavo. Em uma urna estão os nomes de 63 pessoas, com as quais serão formadas, por meio de sorteio, grupos de 3 pessoas. Sabendo que os nomes sorteados não voltam para a urna, determine a probabilidade de uma pessoa ainda não sorteada fazer parte do, letra A, primeiro grupo sorteado. Vejam, como é o primeiro grupo sorteado, eu tenho aí no total 63 pessoas ainda. Eu quero 3. Então, vai ser 3 dividido por 63. Letra B. Terceiro grupo sorteado. Vejam só, nesse caso, já temos 2 grupos formados. Isso quer dizer que 6 pessoas já foram sorteadas. Eu faço 63 menos 6, então eu vou ter no total aí 57 pessoas. E eu quero 3, então eu vou fazer 3 dividido por 57 e obter 5,3%. E por fim, do 21º grupo sorteado. Observem, como é o 21º, já foram sorteados
20 grupos. 20 vezes 3, 60. Isso quer dizer que já foram sorteadas 60 pessoas e só restam 3 e eu quero 3. Então eu faço 3 dividido por 3, que é igual a 1, que equivale a 100%. Penúltima questão. Considere os números de 3 algarismos obtidos ao permutar os algarismos 4, 6 e 5. Ao sortearmos uma dessas permutações, calcule a probabilidade de que ocorra o evento A. O número obtido é par. B. O número obtido é múltiplo de 3. C. O número obtido é primo. Vejam só. A gente vai permutar. Então, a gente vai ver aí quantas são as possibilidades de formarmos números com esses 3 algarismos. Eu coloquei aí, fiz uma árvore, tá? Para melhor compreensão de vocês. E a gente sabe que permutar, a fórmula de permutação é a fatorial, né? Como são 3 elementos, a gente faz 3 fatorial e obtemos 6. Então, a gente no total vamos ter 6 possibilidades. E são essas 6 que estão descritas aí. 456, 465, 546, 564, 645, 654. E esse vai ser o nosso espaço amostral. Bom, agora vamos para a resolução das alternativas. Letra A. O número obtido é par. Vejam, a gente, analisando aqui o espaço amostral, a gente sabe que os números pares, nesse caso, eles vão ser terminados com 4 ou 6. E quantos são os números aí que terminam em 4 ou 6? 456, 546, 564 e 654. Então, a gente tem 4 possibilidades no total de 6. Calculando a probabilidade, a gente vai ter aproximadamente 66,6%. Letra B. O número obtido é múltiplo de 3. Vejam, como eu sei que o número é múltiplo de 3? Todos os números que são múltiplos de 3, eles são divisíveis por 3. Isso é óbvio. E como a gente sabe que um número ele é divisível por 3? É só a gente somar os algarismos desse número e verificar se essa soma é divisível por 3. Então, se a soma for divisível por 3, quer dizer que esse número ele é divisível por 3. E se ele é divisível por 3, a gente diz que ele é múltiplo de 3. Quando a gente soma, todos os números são formados pelos algarismos 4, 5 e 6. Quando eu faço 4 mais 5 mais 6, eu obtenho o número 15, e 15 é divisível por 3. Se 15 é divisível por 3, todos os números formados por 4, 5 e 6 também vão ser divisíveis por 3. Se são divisíveis, são múltiplos, tá bom? Então, todos os valores que a gente obteve no espaço amostral, os 6 valores, eles vão ser múltiplos, eles são múltiplos de 3. Para calcular a probabilidade, são 6 que são múltiplos de 3, um total de 6. Então, a gente faz 6 dividido por 6, que é igual a 1, que equivale a 100%. Letra C, o número obtido é primo. Vejam só, o que é um número primo? É um número que é divisível por 1 ou por ele mesmo, e por ele mesmo. Então, né? Ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. A gente acabou de ver na alternativa anterior que todos os valores do espaço amostral, eles são divisíveis por 3. Então, quer dizer que nenhum dos valores é primo. Então, a gente faz 0, né, que é a quantidade que a gente tem de números primos, dividido por 6 é igual a 0, ou seja, é 0%. Nesse caso, o evento aí, ele é um evento impossível, tá? Como a gente viu anteriormente. E por fim, em uma empresa foi realizada uma pesquisa para verificar a preferência de 35 funcionários em relação ao prato principal, que será servido em um almoço de confraternização. Veja no quadro abaixo o resultado da pesquisa. 16 funcionários preferem lasanha, 18 feijoada, 9 funcionários preferem macarronada, 5 funcionários preferem lasanha e feijoada e 3 funcionários preferem lasanha, feijoada e macarronada. No caso, são os seus pratos principais. O que eles preferem, né?
Ao sortear um funcionário dessa empresa, qual a probabilidade de ele A. Gostar somente de feijoada, B. Não gostar de lasanha, C. Gostar de feijoada e de lasanha? Vamos lá, eu fiz aqui, montei um diagrama de Venn com as informações que a gente tem. Primeiro, como vocês viram no primeiro ano do ensino médio, para construir o diagrama de Venn, a gente parte da interseção, ou seja, a gente tem uma interseção entre os três conjuntos. Eu coloquei L representando lasanha, F representando feijoada e M representando macarronada. Quantos funcionários preferem os 3 pratos? São 3. Então, 3 vai estar nesse espaço aí em que está a interseção dos 3 conjuntos. Aí a gente tem os que gostam de lasanha e feijoada. Vejam, esses 3, eles gostam de lasanha e feijoada, mas também gostam de macarronada. Isso quer dizer que desses 5 funcionários que gostam de lasanha e feijoada, 3 também gostam de macarronada. Então, a gente vai ter aí 3 que gostam dos 3 e mais 2 que gostam de lasanha e feijoada, tá? Que juntos a gente obtém aí a quantidade de 5 funcionários. Que gostam de lasanha, são 16 funcionários, ok? Mas já tem 5 aí que gostam de lasanha, mas gostam de outros pratos, mas gostam de lasanha. Então, a gente faz 16 menos 5, 11. Que gosta de feijoada são 18, como já tem 5, então 18 menos 5, 13. Macarronada, 9. Como tem 3 aí que já gostam de macarronada e dos outros pratos, então 9 menos 3, 6. Aí a gente tem aí esse diagrama. Então, vamos lá. Que gosta somente de feijoada. A gente tem 35 funcionários, mas que gostam de feijoada só de feijoada, a gente observa aqui são 13. Então, a gente faz 13 dividido por 35 e obtém 37,14. B. Não a probabilidade do funcionário não gostar de lasanha. Vejam só, eu errei nesse caso. Que não gosta de lasanha são... A gente volta aqui. Que não gostam de lasanha é tudo que está fora de lasanha. Então, vai ser desse conjunto L aí. Então, a gente vai ter 13 mais 6, que vai dar 19. E a gente divide por 35 e obtemos 54,28% ou 54,3%, tá? Então, na letra B, essa resolução ela não está correta. Eu coloquei 16, mas eu acabei me atrapalhando, é 19. E o resultado, no caso, vai ser 19 dividido por 35, que é aproximadamente 54,3%. Então, nesse caso, eu fiz... entendi o que eu fiz. A gente pode utilizar o conceito de complementar, de probabilidade de um evento não ocorrer. É não gostar de lasanha. Então, o que eu faço? Eu vejo os que gostam de lasanha, foram 16, e divido por 35, que dá 45,7%. Só que esses, eu calculei os que gostam de lasanha, então todo o resto da porcentagem são os que não gostam de lasanha. Então eu faço 100 menos 45,7 e obtenho 54,3, que dá o mesmo resultado que eu falei ainda há pouco. E por fim, gostar de feijoada e lasanha. Então a gente observa o diagrama e vê quantas pessoas gostam de feijoada e gostam de lasanha. São 5, no total de 35, que é aproximadamente 14,3%. Pessoal, eu espero que tenham dado para tirar algumas dúvidas de vocês em relação à resolução dos exercícios, tá bom? E para a próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre probabilidade da união de eventos, probabilidade condicional e lei binomial das probabilidades. Enfim, é isso. Obrigada pela atenção e tchau!